Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos iniciar então a nossa reunião em família para analisarmos os ensinamentos de Jesus, a fim de os compreendermos melhor, de os colocarmos em prática na nossa vida. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número igual ao dos participantes neste nosso Evangelho. Para prepararmos o ambiente, as nossas mentes, vamos começar, como habitualmente, com uma canção. Página 32, 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só um feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Amado Mestre, amigo de todas as horas, te agradecemos pelo dia que nos proporcionaste. Te agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui novamente entre família. Te rogamos as bênçãos a todos aqueles que nos sintonizam neste momento, para que possamos interiorizar a tua mensagem, para que a possamos pôr em prática, servindo de verdadeiro exemplo como tu tanto nos ensinaste. Obrigado, Senhor, e ajuda-me a ser melhor amanhã do que aquilo que eu fui hoje. Bem-haja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e disse-lhes:
Que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Que dizem eles que eu sou? E eles responderam-lhe: uns dizem que sois João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou qualquer um dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Entretanto, Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e o seu espírito estava em dúvida, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Mandei cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouço falar de grandes coisas? E ele tinha vontade de o conhecer. São Marcos, capítulo 6, versículos 14, 15, 16. São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, os seus discípulos interrogaram-no então e disseram-lhe: Por que é que os escribas dizem que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondeu-lhes: É verdade que Elias devia voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, e trataram-no como quiseram. É assim que eles farão sofrer às suas mãos o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes tinha falado. São Marcos, capítulo 17, versículos 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam. As ideias dos judeus nesse ponto, como em muitos outros, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem terem uma ideia precisa de como as coisas podiam acontecer. Eles designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais corretamente, reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto e que a ciência demonstra que é materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas num outro corpo formado de um novo para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se então, segundo a sua crença, João Batista fosse Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Ressuscitar. Naquele dia brumoso, ele disse às mulheres da Galileia que informassem os seus discípulos que edificara o templo como prometera, que estava vivo de novo, ainda que noutra dimensão. Surgira para confirmar que a vida continua e que a morte não existe para o Espírito Eterno, Filho de Deus, como lhes havia anunciado ao afirmar que levantaria o templo em 3 dias. Mas a palavra, à época, era utilizada em sentido mais amplo, já que podia significar que essa vida poderia ressurgir na carne, ressuscitar na carne, como anotara a propósito de Elias. Eleva a tua gratidão a Deus
por te ter permitido ressuscitar na carne, neste percurso que precisas aproveitar para surgir um dia no paraíso celeste. Por ora, procura viver para a bondade, para o amor, para a caridade, para a solidariedade, cumprindo o conselho de Jesus, que apontava para o nascer de novo pelo Espírito. Quando a hora de te reencontrares com a consciência cósmica chegar, Ossanas bendirão tua chegada e darás por bem emprego o sacrifício a que te propuseste na modificação interior. Sempre que lemos os textos pelos livros da codificação espírita, particularmente este, mais facilmente vamos compreendendo porque é que a reencarnação existe. Como os textos dizem, a reencarnação era tida pelos judeus no seu tempo, no tempo de Jesus, como o termo em que eles acreditavam que podiam ressuscitar no corpo, tal como o texto também explica em relação a Lázaro. Mas Jesus foi muito claro naquela explicação que deu aos apóstolos depois da transfiguração, que eu leio aqui só em 2 pontos. É verdade que Elias devia voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Trataram-no como quiseram. Então os discípulos compreenderam que lhes tinha falado João o Batista. Era a reencarnação de Elias, João o Batista. A reencarnação do espírito de Elias. Como sempre Jesus explicou aos seus discípulos. Como sempre eles acreditaram e até que mais tarde, muitos anos depois, a Igreja decidiu considerar doutrina herética. Apesar dos próprios pais da Igreja a defenderem profusamente, Santo Agostinho e muitos outros. Quer dizer que sem a reencarnação, sem o entendimento da reencarnação, o homem vai tendo sempre dificuldades em perceber as questões que se passam à sua volta. As dores, os sofrimentos, as angústias, as diferenças sociais, o porquê das guerras, o porquê de tanta coisa errada e negativa que existe à nossa volta, tem um fundamento, tem uma base, que é o percebermos a reencarnação. Bem, hajam muitos dos cientistas da atualidade que hoje buscam ter presente determinado tipo de conceitos científicos que comprovem a reencarnação. A doutrina espírita é clara a esse respeito. Há lá pontos de referência, pontos de busca que a ciência pode ir buscar para perceber facilmente que, de facto, a reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei que nós temos que saber perceber e entender. E que não a entendemos há tanto tempo, pela razão que as religiões, a maior parte delas, ou uma grande parte delas, não quiseram colocá-la como um ponto fundamental de lei divina, embora saibamos que, que religiões orientais a defendem há longos anos, muito antes até da vinda de Jesus. Para dizer que todos nós devemos incentivar aqueles que ainda têm dúvidas sobre essa realidade para que a busquem, para que a entendam, para que a interiorizem, porque sem a percebermos vamos ter sempre muitas dificuldades em entendermos as razões das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, como há pouco referíamos. Que a paz do Senhor continue conosco. As leituras de hoje versam a ressurreição e a reencarnação. Nós vemos que o povo hebreu já creia na ressurreição, que nós, espíritas, utilizamos com a designação de reencarnação. Mas não são somente os hebreus que acreditavam na reencarnação. Se nós fizermos uma análise da história da humanidade, do ser humano, nós vamos ver que a crença na reencarnação já existe praticamente desde a existência do ser humano. Então nós vamos encontrar esta crença entre os egípcios, vamos encontrá-la entre os gregos
da antiga Grécia, entre os budistas, entre os hinduístas, entre os romanos e, naturalmente, entre os hebreus. Então, era aceite, não que compreendida da forma que o Espiritismo nos apresenta atualmente a lei da reencarnação, mas era uma crença que, na antiguidade, todos aqueles povos seguiam, todos aqueles povos aceitavam, e que pressupunha, naturalmente, a imortalidade da alma e vidas sucessivas. E a finalidade dessas vidas sucessivas era, naturalmente, para que cada um de nós, o nosso espírito, pudesse progredir e pudesse aprender mais um pouco e corrigir os erros que havia praticado nas vidas anteriores. Esta era a crença que existia. E nestas leituras que nós vimos aqui do Evangelho, é notório, não é? Quando quando Jesus faz a pergunta sobre quem acham que ele é, que muitos acham que ele seja algum dos principais profetas que estava de volta. Como também, quando questionam sobre a vinda de Elias, e ele assegura que Elias já havia vindo e que não o tinham reconhecido. Então, a reencarnação é realmente um facto. É uma lei divina, é a misericórdia de Deus a funcionar, a permitir que todos nós possamos retomar o nosso caminho, saldar as nossas dívidas, reparar os nossos erros e aprender mais um pouco, adquirir maior conhecimento, por forma a progredir intelectualmente, mas fundamentalmente para que nós possamos progredir moralmente e aproximarmos de Deus, dos espíritos perfeitos, que é essa a nossa finalidade. Então, a ressurreição deve ser interpretada ou entendida nestas leituras como o retorno a um novo corpo e não o voltar ao mesmo corpo, porque isso a ciência já demonstrou que é impossível. Porque o nosso corpo, depois de se desagregar, não é? Depois de se desorganizar, não vai voltar novamente à mesma forma, à mesma aparência, não vai ser possível reconstituí-lo. Aquilo que acontece é que nós, espíritos, voltamos em corpos diferentes. Assim aconteceu com Elias, que voltou no corpo de João Batista. E esta lei da reencarnação é a chave para nós entendermos muita da justiça divina, da lei de causa e efeito e muitas outras leis que naturalmente o Espiritismo nos veio explicar e nos veio revelar. Vos agradecemos, como sempre, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Juntos, todas essas famílias, irmãos e irmãs conosco estão assistindo semanalmente a este Evangelho no lar. Te queremos pedir, Senhor, por toda a humanidade sofredora, por todos os países, por todas as nações, que há tanto sofrimento, tanta dor dos dois lados da vida, Senhor Jesus. Tu sabes aqueles que mais sofrem, tu sabes porque és o nosso bom pastor e conheces, como referiste, as tuas ovelhas uma a uma. Então hoje vamos reunir-nos todos os que estamos a escutar este Evangelho e como todos os cristãos sabem a oração que nos ensinastes,
Nós a vamos dizer com toda a fé que sejamos capazes, com toda a vibração de amor, entregando nas mãos dos teus mensageiros, Senhor, esse óvulo pouquinho que é, mas que tu podes multiplicar, Senhor, a 100 por 1, a 1000 por 1, para que as levem onde for mais necessário, assim como a nossa Mãe Santíssima, Mãe de todos os sofredores, de todos nós, que ela derrame o seu manto de amor sobre todos os países, sobre todas as nações, sobre todos aqueles que andam em guerra, Senhora. E vamos orar também com toda a fé, nós vos entregamos, Senhor, a nossa prece, o nosso amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Toma de nós, Senhor e Mãe Santíssima, e alivia, para que todos possam ter uma noite de esperança, uma noite com mais fé, com mais alívio, com mais paz das suas dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, Senhor, e abençoa a todos que andam a ajudar o próximo, porque a caridade é que é a nossa salvação, Senhor. Na terra. Página 32. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E me encontrarás no meu reino de amor. Toda a felicidade que farás esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vai lembrar connosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou o povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava a alegria. Passaram tempos de trevas e a tela esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim.
encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Onde encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E estamos a terminar o nosso Evangelho de hoje. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da reunião e que os benfeitores espirituais nos magnetizaram. Aproveitemos a harmonia e o ambiente no lar para continuarmos em família, dialogando e partilhando estes momentos. Amanhã poderão assistir à palestra na nossa associação pelas 20 horas e na sexta-feira, novamente, no mesmo horário, poderão acompanhar mais uma palestra pública. Despedimos-nos assim de todos os que nos seguem nos seus lares, desejando muita paz e que Jesus nos abençoe.